Respire fundo agora. Silencia teu coração. Eu te convido a deixar de lado por alguns minutos tudo o que pesa. Os ruídos da ansiedade, o barulho das más notícias, os pensamentos confusos. Sim, feche os olhos da alma e abra os ouvidos do espírito, porque há uma palavra de esperança chegando ao teu coração. Uma palavra que não vem de mim, mas vem do coração do Pai. Uma semente de fé lançada no solo da tua dor. Sabe aqueles dias em que tudo parece cinza? Quando o sol se esconde, o riso cala e até a oração parece fraca. Dias em que o corpo está presente, mas a alma parece ausente. Dias de exaustão, solidão, frustração. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você não consiga nem explicar o que sente, só sabe que algo está pesado. E é nesses dias que Deus mais quer falar com você. A fé verdadeira não floresce apenas nos jardins da bonança. A fé que agrada a Deus é aquela que insiste em brotar, mesmo quando o céu está nublado. É a flor que nasce no concreto, o verde que surge em meio aos escombros. É o milagre silencioso de continuar acreditando, mesmo quando tudo desanima. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé não é ausência de dor. Fé é presença de Deus. E é essa presença que floresce em ti mesmo agora. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer que Deus está contigo. E Ele está. Hoje, o Espírito Santo te visita para regar essa terra seca, que é o teu coração cansado. Ele quer trazer vida onde parece ter morrido a esperança. Quer acender uma luz onde tudo parece escuro. Porque a fé não depende das circunstâncias. Ela depende da promessa. E a promessa é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Comente com fé. Minha fé está firme, mesmo nos dias cinzentos. Há momentos em que o peso da vida se torna físico. O cansaço não é mais apenas emocional. Ele se instala nos ossos, trava os movimentos, enfraquece os passos. Você acorda e já sente o fardo antes mesmo de sair da cama. Cada esforço parece grande demais. O corpo já não obedece como antes. E a alma silenciosamente pede socorro. Mas há um Deus que vê. Ele contempla cada lágrima que você segura, cada dor que você tenta esconder. Ele conhece os limites do teu corpo e os supera com o poder dele. Quando tu não tens mais forças, ele se torna a tua força. Quando tu não consegues mais andar, ele te carrega nos braços. Sim, Deus sustenta até quando o corpo já não obedece. Mesmo os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Essa promessa não é só bonita, ela é verdadeira. Talvez você esteja no limite hoje. Talvez até duvide que Deus está te vendo nesse momento. Mas Ele está mais perto do que nunca. Ele conhece o grito do teu corpo e o sussurro da tua alma. E te diz: filho, eu sou a tua força. Não temas, eu te sustento com a minha mão fiel. Hoje o Senhor está renovando tuas forças. Talvez não seja com um milagre espetacular, mas com aquele sopro suave que entra pela tua respiração e te dá ânimo para mais um dia. Talvez seja com uma paz que você não sabe explicar, mas sente. Talvez seja com esta palavra agora que te alcança como um abraço invisível do céu. A tua história não acaba no cansaço. A tua caminhada não para na fraqueza. Deus está contigo em cada passo, mesmo que sejam arrastados. E quando você não consegue andar, Ele anda por você. Escreva com fé: Deus é a minha força quando não consigo mais. Você já se sentiu insignificante diante da vida? Como se o que você tem nas mãos fosse pequeno demais. Como se os seus sonhos fossem grandes demais para a sua realidade.
Há dias em que tudo o que vemos parece pequeno. Pequenos recursos, pequenas forças, pequenos avanços, pequenos começos. E é fácil desanimar. É fácil pensar que nada vai mudar, que nada vai crescer. Mas Deus não trabalha com a lógica do mundo. Ele é especialista em fazer crescer o que aos olhos humanos parece insignificante. Ele pega a pequena semente e transforma em árvore frondosa. Ele pega o pouco azeite da viúva e multiplica até sobrar. Ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta milhares. É assim que Deus age. Ele faz crescer aquilo que o mundo despreza. Não desprezem os humildes começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Essa palavra é para você que olha ao redor e sente que tem pouco. Pouco dinheiro, pouca saúde, pouca esperança, pouca fé. Mas Deus está dizendo hoje, com esse pouco eu farei o muito. O pouco nas mãos de Deus se torna abundante. A tua fé pequena, quando colocada nele, floresce em milagres. Não despreze o seu processo, não minimize o seu esforço. Deus vê cada tentativa, cada oração murmurada no silêncio do quarto, cada lágrima caída sem plateia. Nada é pequeno demais para um Deus que tudo vê e tudo transforma. Até o que é invisível aos olhos dos homens, Deus vê como grande aos olhos dele. Talvez você se sinta como uma pequena semente enterrada na terra escura. Mas lembre-se, é na escuridão do solo que as raízes crescem, e em breve você florescerá. Porque Deus honra os humildes começos e multiplica os pequenos gestos de fé. Declare com fé: mesmo que pareça pequeno, eu creio no crescimento de Deus. As lágrimas têm uma linguagem que o céu compreende. Elas dizem o que palavras não conseguem expressar. Elas escorrem pelo rosto, mas nascem lá no fundo da alma, num lugar onde só Deus tem acesso. E talvez você tenha chorado em silêncio. Talvez suas orações ultimamente sejam apenas suspiros. Talvez nem você saiba direito o que pedir. Só sabe que dói. Mas ouça com atenção. Deus recolhe cada lágrima que você derrama. Nenhuma delas é desperdiçada. Nenhuma passa despercebida. Cada gota carrega o peso da sua história. E Deus transforma cada uma em sementes de esperança. As lágrimas que hoje caem da tua face são as mesmas que amanhã regarão o jardim da tua fé. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmos, capítulo 56, versículo 8. Há um cuidado profundo de Deus por você, um zelo tão íntimo que Ele não apenas vê teu choro, Ele guarda tuas lágrimas, Ele as transforma, porque onde há choro hoje, haverá colheita amanhã. Onde há dor agora, haverá testemunho depois. E onde você só vê escuridão, Ele já preparou a alvorada. A fé que floresce em dias cinzentos não é uma fé sem lágrimas. É uma fé que sabe que o pranto tem fim, que a noite passa, que a alegria virá ao amanhecer. Essa fé não nega a dor, mas a entrega. Essa fé não finge força, ela se lança nos braços de um Deus forte, e é aí que acontece o milagre. Quando você admite sua fraqueza, o Senhor derrama sua força. Quando você se curva em choro, Ele te levanta com ternura. Quando você se cala, Ele fala. E quando você acha que tudo acabou, Ele começa algo novo. Comente: minhas lágrimas estão sendo recolhidas por Deus. Quantas vezes você já sentiu que tudo ao redor estava desmoronando? Como se as paredes da sua vida estivessem rachando e os ventos da aflição ameaçassem te derrubar. Situações que fogem do seu controle, notícias que te tiram o chão, problemas que se acumulam como tempestades no horizonte. Nesses momentos, é comum procurar abrigo, em pessoas, em distrações, em tentativas de fuga. Mas a única fortaleza inabalável é a presença de Deus, porque Ele não muda, não falha, não se atrasa.
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e quando tudo parece ruir, é Ele quem te guarda de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmos, capítulo 46, versículos 1 e 2. Essa palavra é para você que está cercado de instabilidade. Para você que já tentou resolver tudo com suas próprias mãos e ainda assim sente que está afundando. Deus te diz hoje: vem para o meu abrigo, descansa em mim. A fé que floresce nos dias cinzentos não nega a tempestade. Ela encontra abrigo em Deus enquanto o vento sopra. Ela se agarra às promessas enquanto tudo balança. Ela permanece firme porque sabe onde está alicerçada. Hoje Deus quer ser esse refúgio para você. Não importa o tamanho da tua luta, importa o tamanho do teu Deus, e Ele é maior do que tudo o que te aflige. Corra para Ele, ore com o coração aberto. Permita que a presença dEle te envolva como um manto, porque quando a alma se abriga em Deus, até as dores encontram sentido. Declare: Deus é meu abrigo, mesmo quando tudo parece ruir. Um dos momentos mais difíceis na caminhada da fé não é quando Deus diz não, é quando Ele parece não dizer nada. O silêncio do céu pode ferir mais do que a dor em si. É o vazio de orações aparentemente não respondidas. É a sensação de estar falando com as paredes. É a espera que se alonga e a resposta que não vem. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você já orou, já chorou, já clamou com sinceridade. E, no entanto, parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não te ouve, que não se importa, que está longe. Mas essa é a mentira do desespero. Deus nunca está longe. Ele nunca se cala por descaso. Às vezes, o silêncio de Deus é a maneira mais profunda de nos ensinar a confiar, mesmo sem entender. Porque a fé madura é aquela que permanece mesmo quando o céu está quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietar-se não é desistir, é descansar. É confiar que mesmo sem sinais visíveis, Deus está agindo nos bastidores. Ele trabalha no invisível. Ele molda o invisível antes de manifestar o visível. E cada segundo do silêncio dele é regado com propósito. Lembra de Abraão? Esperou anos por um filho prometido. E mesmo sem ver, ele continuou crendo. Lembra de Ana? Orou em lágrimas, incompreendida, até que Deus respondeu com Samuel. E você vai continuar firme? A fé que floresce em dias cinzentos é a fé que não desiste no silêncio. Ela não exige provas, ela confia no caráter de Deus. Ela sabe que, mesmo sem palavras, Deus é fiel. E isso basta. Escreva com fé: eu confio em Deus mesmo no silêncio. Há períodos da vida em que tudo parece escuro. As luzes se apagam, as portas se fecham e a alma se sente sozinha. São tempos de silêncio, provação, insegurança. E muitas vezes, nesses momentos, perguntamos: onde está Deus? Parece contraditório, mas é justamente na escuridão que Deus revela os tesouros mais profundos da fé. Na natureza, os diamantes são formados na pressão e na escuridão da terra. O ouro é purificado no fogo, e com a fé acontece o mesmo. Quando Deus nos permite passar por dias sombrios, não é para nos destruir, é para nos formar. É no escuro que a raiz se aprofunda, é no escondido que o caráter é lapidado. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isaías, capítulo 45, versículo 3. Esse versículo é uma promessa. Deus está dizendo que há riquezas escondidas nas tuas noites mais escuras. Não é à toa que você está passando por isso. Mesmo que não compreenda, há um propósito divino sendo revelado. E no fim,
você verá que saiu mais forte, mais sensível à voz do Espírito, mais maduro espiritualmente. Se você está no escuro hoje, saiba, Deus está aí com você. Ele não te abandonou. Ele está revelando a você algo que não poderia ser revelado na luz da facilidade. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje parece confusão, amanhã será direção. E o que hoje te faz chorar, amanhã será o motivo do teu louvor. Declare, mesmo na escuridão, Deus está me revelando tesouros. Você já se sentiu fraco a ponto de pensar que não suportaria mais um dia? Já se olhou no espelho e se perguntou, como vou continuar? Há momentos em que a alma está tão abatida, o corpo tão cansado e a mente tão sobrecarregada que a única palavra que conseguimos pronunciar é ajuda-me, Senhor. Se você já esteve aí ou está agora, saiba, esse é o exato lugar onde Deus manifesta sua força. Deus não rejeita os quebrantados, Ele não despreza os que reconhecem sua fragilidade. Pelo contrário, é justamente na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso não é discurso religioso, é realidade espiritual. Porque quando você chega ao fim de si mesmo, você começa a viver o início do sobrenatural de Deus. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras após orar 3 vezes para que Deus tirasse um sofrimento. A resposta de Deus foi clara: minha graça te basta. Em outras palavras, você não precisa de livramento, precisa de dependência. E é essa dependência que nos sustenta nos dias cinzentos. Quando as próprias pernas não aguentam mais, é o braço de Deus que nos levanta. Quando a fé parece pequena, Ele sopra sobre ela e faz crescer. Quando o coração está em pedaços, Ele junta cada fragmento e cria algo novo. Talvez você esteja fraco hoje, e tudo bem, porque essa fraqueza é o espaço onde o poder de Deus vai agir. Não esconda o que sente. Traga para Deus o seu cansaço. Diga a Ele como está seu coração. E confie. Do pó, Ele faz brotar vida. Do caos, Ele traz ordem. Da fraqueza, Ele levanta gigantes. Escreva com fé. Na minha fraqueza, Deus manifesta a sua força. Há dias em que tudo muda. Os planos falham, as pessoas se vão, o que parecia certo desmorona. A estabilidade é substituída pela dúvida. O que antes era claro, agora se tornou um nevoeiro. E você se pergunta, será que Deus ainda está aqui? Será que Ele mudou? A resposta é firme e clara. Deus continua sendo Deus. Ele não se altera com as estações, não muda de ideia sobre você, não desiste da promessa. Ele não é como os homens, que oscilam entre amor e indiferença. O Senhor é constante, eterno, soberano, e mesmo quando tudo parece mudar, Ele permanece sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Essa é uma âncora para a tua alma. A tua fé não está baseada no que você sente, está baseada em quem Deus é. E Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor. E nada pode mudar isso, nem a tua dor, nem a tua dúvida, nem o teu pecado. Deus permanece fiel. Talvez você não reconheça a paisagem da tua vida neste momento. Talvez tudo tenha mudado rápido demais. Mas há uma rocha segura onde você pode se firmar. A palavra de Deus. Ela não falha. Ela não se desgasta. Ela não se contradiz. Hoje, Deus te convida a descansar na certeza de que Ele continua no controle. Nada fugiu das suas mãos. O céu não entrou em crise por causa do teu problema. E mesmo que o tempo pareça demorado, mesmo que a resposta não tenha vindo, mesmo que tudo pareça diferente, Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou mortos, que transformou corações, que restaurou histórias. E Ele vai fazer isso por você também. Declare com fé:
Mesmo que tudo mude, meu Deus continua o mesmo. Se você chegou até aqui, saiba, Deus te sustentou em cada palavra. Ele te acompanhou em cada parte dessa caminhada. E agora, Ele quer te lembrar de uma verdade poderosa. A esperança que vem de Deus nunca morre. Você pode estar enfrentando a maior batalha da sua vida. Pode estar cansado, abatido, ferido, confuso, Mas se ainda há um suspiro no teu peito, ainda há uma chance, ainda há tempo, ainda há vida. E onde há vida, há Deus. E onde há Deus, há esperança. Bendito é aquele cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmos capítulo 146, versículo 5. Essa esperança não é otimismo vazio, não é ilusão emocional. É a certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que o que Ele começou, Ele vai terminar. Que mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. O Senhor não ignora teu choro. Ele está escrevendo uma história em tua vida. E sim, haverá páginas difíceis, mas também haverá capítulos de vitória, de cura, de recomeço. Você não está sozinho, Tia. Você não está perdido, Tia. Você está nas mãos daquele que te formou, que te ama e que tem planos maiores do que os teus. A fé que floresce em dias cinzentos não depende do céu azul. Ela floresce porque tem raízes no eterno. Porque é regada pela graça, porque é sustentada pela presença. Essa fé não morre, porque está plantada em Deus. E se você crê nisso, declare agora com todo o seu coração: minha fé floresce em meio à dor, porque a minha esperança está em Deus. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém como um sinal de fé e compartilhe com alguém. Que o Senhor te abençoe.